Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. E hoje eu quero trazer vários detalhes importantíssimos sobre o paralítico de Cafarnaum. Exatamente, pessoal. Essa história do paralítico de Cafarnaum está registrada no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E muitas pessoas têm dificuldades de pregar sobre o paralítico de Cafarnaum, porque não encontra detalhes o suficiente para fazer um bom sermão. Por isso, eu te digo que esse vídeo será excepcional, tá bom? Para você que queira pregar sobre Marcos 2, sobre o paralítico de Cafarnaum. Eu quero ressaltar aqui, antecipadamente, é claro, que eu farei 2 vídeos, tá bom? Porque o YouTube está com algumas exigências em relação ao tempo, tá? Então, a história vai dizer que Jesus foi para Cafarnaum. E quando você abre a Bíblia Sagrada, você vai entender que Cafarnaum foi uma grande cidade fundada por um grande profeta de Deus chamado Naum, tá bom? Lá no Antigo Testamento. Ele foi o fundador da cidade de Cafarnaum. Isso é especial porque para início de sermão ou para introdução do seu sermão, tem como você colocar essa ideia de que para tudo há um princípio, não é verdade? O grande profeta de Deus se levantou e ele foi um homem renomado, tanto é, que aquela cidade recebeu o sobrenome de Naum, ou seja, Cafarnaum, que significa cidade de Naum, tá bom? Isso é muito importante para o início do seu sermão, para a introdução do seu sermão. Um outro detalhe que você pode observar sobre essa história é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava em sua casa. Mas quando você pega uma Bíblia mais antiga, você vai entender que Jesus não estava em sua casa, ou seja, Jesus não estava na casa de Jesus. Jesus estava na casa de Pedro, tá bom? Então quando você pega uma Bíblia mais antiga, vai estar escrito: e estando Jesus na casa de Pedro, e sabendo a multidão que ele estava ali, todos foram ter com ele à porta da casa. Isso é muito importante porque, primeiro, tem como você aplicar para a igreja, não é verdade? Que onde Jesus está, algo acontece, não é verdade? As pessoas vêm. Então, se de repente as pessoas não estão te procurando, então de repente é falta de Jesus. Porque quando Jesus está no ambiente, então as pessoas realmente estão juntas para receber milagre, para receber palavra, para receber a salvação. Outro detalhe, quando Jesus chegou na casa de Pedro, Jesus começou a pregar a palavra. É aqui que você vai fazer um outro investimento, tá? Uma outra aplicação, que Jesus não perde tempo, tá? Jesus aproveitava o tempo. Jesus chegou na casa de Pedro e de repente ele começou a pregar a palavra. Então você vai começar a colocar, implantar essa ideia na igreja, que nós não podemos perder tempo, tá? Não podemos perder tempo. Então tem pessoas que estão atrasando o seu ministério porque está perdendo tempo. Jesus chegou na casa de Pedro e não perdia tempo. Ele começou a pregar a palavra, não é verdade? E a história vai dizer que ali próximo tinha um paralítico deitado em uma cama, e 4 homens, foram buscar esse paralítico. A história vai dizer também que esses 4 homens, são os primeiros 4 discípulos de Jesus, tá bom? Então, se alguém perguntar para você, 4 homens trouxeram o paralítico em uma cama. Quem são os 4 homens? São realmente os 4 primeiros discípulos de Jesus, tá? Um outro detalhe, esses 4 discípulos, eles tiveram a ideia, Jesus está aqui, lógico, eu vou trabalhar. E então, esses 4 discípulos foram buscar
né, esse paralítico. Só que quando eles foram buscar o paralítico, as multidões vieram antes. Então, tem como você aplicar para a igreja de que quando nós nos envolvemos com paralíticos, entre aspas, né? Paralítico que eu falo aqui, pessoal, é um paralítico não literal, literalmente paralítico, mas pessoas que estão paralisadas espiritualmente, tá? Então, quando você, mesmo sendo discípulo verdadeiro, se envolve com pessoas de mal qualidade, você vai atrasar a obra de Jesus na tua vida. Foi isso que aconteceu. Eles foram buscar e aí eles atrasaram, chegaram atrasados. E quando eles chegaram, a multidão já estava à porta, tá? Então, observa, pessoal, que as pessoas devem ter pressa, porque Deus tem pressa de fazer a obra na vida das pessoas. E as pessoas também devem ter pressa em chegar, né, sem atraso, porque o tanto de pessoas que atrasam no momento do culto, né, chega atrasado no momento do culto, não cultua, não adora a Deus, né, com adoração de 100%, porque não chega no começo, não chega no horário, né, então começa a falhar com a liderança da igreja, começa a falhar com Deus, começa a falhar consigo mesmo, tá? Porque quando você começa a fazer a obra do Senhor relaxadamente, nada acontece de especial, por assim dizer. As coisas começam a ficar ruim dia após dia. É porque realmente as pessoas estão atrasando a obra de Deus, tá? Estão se envolvendo com paralíticos, pessoas paradas espiritualmente, sabe? E outro detalhe, tem coisas, não é verdade, que não é para mim ou para você fazer. Na verdade, simplesmente depois que terminasse o culto, era necessário chamar Jesus até a casa do paralítico, né? E o paralítico ser curado. Mas esses 4 discípulos, que eram sanguíneos, não é verdade? Impulsivo, e aí tomaram decisão precipitada. Então, se você tomar decisões precipitadas, imagine o preço que você vai pagar, né? Você querer fazer a obra do Senhor com muita rapidez, sem analisar, de repente por emoções. Deus não trabalha por emoções, Deus trabalha pela razão. Se Deus trabalhasse por emoções, Deus não lançaria ninguém no inferno, porque Ele ama todo mundo. Mas quando Deus vai corrigir, é inferno, inferno, é céu, tá bom? Então, Deus é amor? Lógico, mas Deus não é regido diretamente só pelo amor. Deus é regido pela justiça, tá bom? Então, eu li um livro que diz o seguinte, que a justiça é a irmã mais velha do amor. Então, a justiça de Deus predomina sobre o amor. Aí você pode examinar aquele versículo, né, de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, amor, mas a justiça de Deus não desceu na terra ainda não, de forma completa, tá? Porque a justiça de Deus é maior do que o amor, tá? Então a justiça dói, a justiça é pesada. Então temos que tomar cuidado, não podemos nos envolver com pessoas paralíticas, tá bom? Lembrando, pessoal, que tem coisas que não é para você fazer, tem que esperar o tempo certo. Se for para você fazer, tem que esperar o tempo certo. Senão, o que aconteceu aqui? Eles chegaram atrasados lá no culto. E o que acontece? Eles ficaram por fora da casa. Ah, mas eram discípulos. Sim, mas no reino de Deus não tem xodozinhos, né? É todo mundo igual. Então, lembrando que no reino de Deus não tem essa questão, eu sou insubstituível. Não. Vai buscar fora do tempo e fica para fora. Simplesmente. Jesus poderia dizer, abre a multidão. Os meus discípulos amados chegaram. Não, Jesus estava provando. Errou? Paga preço. Ah, mas eu amo, mas tem que pagar preço. Ah, mas Jesus ama, é discípulo, é apóstolo. Preço. Está entendendo? Então, esses 4 discípulos estavam sendo regenerados naquele momento. Jesus poderia dizer, eu tenho que ir com calma, né? Não posso pegar pesado com eles, porque eles estão chegando agora. Não. Jesus não deu nem bola para eles, até porque Jesus estava lá dentro de casa, né? E eles estavam lá fora, precipitados. Então, quando eles chegaram atrasados.
Por que eles chegaram atrasados? Chegaram porque foram se envolver com pessoas paralíticas, né? Entre aspas. Outro detalhe, quando eles chegaram lá, a multidão já estava. Aí você fala, poxa, eu tenho uma multidão de problema. A multidão existe porque você atrasou. O texto está dizendo que eles atrasaram. Eles foram se envolver com pessoas paralíticas e quando chegou, né, ou quando chegaram lá, a multidão já estava. Mas se eles chegassem na frente com Jesus, se eles se mantessem na posição, não tinha multidão na frente dele, né, ou à frente deles, não tinha. Por quê? Porque eles eram os primeiros. Então, para você reclamar da multidão de problemas da tua vida, primeiro você tem que reclamar do teu atraso na obra de Deus. Se de repente você for reclamar a Deus, não é verdade? Olha, Senhor, eu estou cheio de problemas. Jesus vai dizer, mas você também chegou atrasado, né? Enquanto você está com um problema, eu também tenho um problema. Você vai perguntar, Senhor, qual é o teu problema? O meu problema é você, que sempre chega atrasado, eu não consigo fazer. Então algumas pessoas se tornam problema no ministério, porque não obedecem à voz de Deus. Foi o caso desses discípulos, tá bom? Então tem como você aplicar tudo isso para a igreja. E enquanto você aplicar para a igreja, você também vai recebendo, né? Porque tem muitos pregadores que gostam de pregar esses detalhes, mas não vivem os detalhes. Isso também é um problema. Você tem que viver os detalhes que você prega, tá bom? Porque a Bíblia Sagrada diz que mais rigores tem para aqueles que conhecem do que para aqueles que não conhecem. Um outro detalhe aqui é que o seguinte, esses 4 homens já estavam à porta. Eles não poderiam voltar por causa da vergonha. Ia voltar sem a bênção? Não. Então, eles decidiram subir pelo telhado da casa. Tá? Então, aqui eu coloquei que eles tiveram persistência, estratégia. Tá? Então, às vezes, nós temos que persistir, porque Deus está provando a nossa fé. Não é verdade? Eles eram sanguíneos, né? Impulso, agia pelo impulso. Mas aí Jesus ficou quieto, não falou nada. Tá? Mas eles tomaram iniciativas, eles foram criativos, eles começaram a estrategiar novos caminhos. Às vezes, o caminho é estrategiado por Deus. E às vezes, Deus, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, está esperando uma estratégia sua, tá? Para melhoria. Então, eles conseguiram estrategiar uma ideia, né? Subir pelo telhado. Lógico, vai fazer o quê? Não podia empurrar a multidão. A cama era grande, então vamos subir pelo telhado. Lógico, ele estrategou, ele criou. O que está faltando, tá? Para muitas pessoas, até os que estão me assistindo agora, essa questão de criatividade. Sabe aquela pessoa robotizada? A vida toda o mesmo louvor da harpa cristã, a vida toda a mesma mensagem, a vida toda o mesmo lugarzinho lá na igreja. Sabe? Deus nesse momento está esperando uma estratégia sua, tá? Um novo movimento. Porque Deus, quando trabalha no vaso, até eu falei isso naquele outro vídeo, né? Sobre a casa do oleiro. Assista depois. Eu falei que Deus só trabalha com vaso quando está pedalando, né? Quando o vaso está no prato giratório. O vaso, quando a mesa para de girar, né? A máquina para de girar o prato giratório, não tem como trabalhar no vaso. Então Deus está pedalando, mas o vaso tem que deixar Deus trabalhar. Então, pessoal, tem que estrategiar, tem que buscar uma revolução, uma inovação, tem que buscar liderança. Eu quero fazer, eu quero trabalhar, tudo com decência e ordem, tá? Porque se você for precipitado, você vai pagar teu preço. Não é a liderança, não é Jesus que vai pagar preço, é você que vai chegar atrasado, é você que vai se envolver com coisas que Deus não está permitindo e depois você vai carregar peso, carregar aleijado nas costas, carregar paralítico, carregar a cama. E esse trabalho não é seu, não. Era para você levar Jesus até o paralítico. Mas você quer trazer o paralítico, vai fazer o quê? É você que domina o teu livre-arbítrio. Mas tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tem como você pregar essa ideia e tem como você viver essa ideia também. Um outro detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. Esses 4 homens representam os 4 ministérios. Aí você pode dizer, pastor, mas lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, falam de 5 ministérios, que é esse ministério aqui que Jesus deu um para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, tá bom? Então são 5 ministérios. Você pergunta, os 4 homens eram os 4 ministérios, sim, mas o que estava na cama era o outro ministério. Então os 5 homens representam ali os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, tá bom? Eu já recitei aqui os 5 dedos, depois você volta o vídeo um pouquinho e aprenda um pouquinho sobre esse detalhe. Lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu um para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, que é o dedo da aliança, né? E para doutores. Por que esse aqui é o doutor? É o menor dedo da mão, porém ele consegue, né, entrar lá no ouvido e tirar sujeirinha em qualquer lugar, não é verdade? Porque esse aqui é o mestre. O mestre consegue entrar dentro da Bíblia e pesquisar coisas que esse dedo aqui não faz. Então tem coisa que o apóstolo não faz, tem coisa que o profeta não faz, tem coisa que o evangelista não faz, tem coisa que o pastor não faz. Somente, né, o doutor, o teólogo, o seminarista vai fazer. Mas tem coisa que somente um pastor consegue fazer. Por exemplo, só quem consegue usar a aliança é o dedo pastoral. Isso é muito importante, tá bom? O evangelista é o maior dedo da mão, isso é especial, tá bom, evangelista. O profeta é o dedo apontador, só o profeta consegue apontar caminhos, né? E o apóstolo, né, que é chamado de missionário, olha, ele toma uma posição totalmente diferente dos outros dedos, tá? Então, esses 5 homens, tá, representavam ali naquele momento os 5 ministérios. E isso era muito importante ali, naquele momento, tá? Então tem como você aplicar esse detalhe, que uma igreja é formalizada ou formada por 5 ministérios. Então tem que ter pessoas preparadas, tem que ter um curso de teologia. Se não tiver um curso de teologia, tem que ter professores ou alguém para, né, investir no momento da escola dominical, né, que isso está raro, está em extinção. As pessoas não querem aprender a palavra de Deus na escola dominical, mas a Bíblia apresenta aqui nessa mensagem os 5 ministérios, tá bom? Vamos passar para mais um detalhe aqui. O outro detalhe, pessoal, que eu deixo para vocês é o seguinte: esses 4 discípulos tiveram um amor, né? Um amor mais ou menos errado, né? Porque às vezes a gente ama errado, né? Ama fora de tempo. E quando você ama fora de tempo, você sofre. Quando você ama uma pessoa errada fora de tempo, você sofre. Esses 4 homens amavam a obra, amavam o paralítico, né? Eles queriam ver a obra crescer, porém, né, é um amor errado, um amor fora de tempo. Isso é muito problemático. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de amores aí que as pessoas sentem, não é verdade, fora, né, da permissão de Deus. Poxa, o amor ágape é um amor maravilhoso, está no coração de todo mundo, mas aí tem outros tipos de amores, né, que vai trazer um relacionamento mais sigiloso. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de amor para não prejudicar um relacionamento e até um casamento futuramente, tá? Depois vocês assistam também um outro vídeo que eu falei sobre o casamento, tá? Tá no meu canal. E aí, pessoal, esses 4 homens subiram pelo telhado e eles cavaram, tiraram a telha, né? Cortaram com serrote a madeira, porque eles subiram com a cama inteira, porque o paralítico tinha um problema na coluna, né? Segundo a história, o paralítico tinha esse problema na coluna que não podia tirar ele da cama, porque a coluna desse homem estava separada, né? Ele tinha a coluna separada, então ele não podia se mexer na cama. Então ele tinha que estar, né, paralisado em cima da cama. Esses 4 homens subiram lá em cima com serrote, serraram a madeira, né? Tiraram a telha, serraram a madeira. Isso é na casa dos outros, tá? Na casa de Pedro. Tempo de Pedro pegar a espada e cortar a orelha dos 4 ali, né? Então, é isso aí. Quando você ama desesperado, você acaba destruindo a casa das outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, né? Pessoas precipitadas fazem coisas loucas, tá? Ah, mas é legal, mas tem que tomar muito cuidado, porque a casa não é sua, a casa é de Pedro. A casa também ali não era de Jesus, tá bom? A casa era de Pedro, estava emprestada a Jesus. Então isso aqui, pessoal, subir pelo telhado, fala de você querer subir acima das outras pessoas fora de tempo. Aí você aplica, né? Quantas pessoas estão puxando o tapete das outras pessoas dentro da igreja? Quantas lideranças, né, dentro das nossas igrejas que está torcendo o dedo para o irmão cantar mal, pregar mal? Quantas pessoas falam mal? Quantas líderes andando por cima do telhado da casa dos outros?
tomando a posição dos outros, achando que a casa é sua. Está entendendo? Vai ter cobrança de Deus, lógico. Aliás, pessoas com essa índole, pessoas com esse caráter, já está pagando preço, já está carregando cama, porque Jesus coloca ele, né, na unha, tá? Então vai carregar a cama dos outros, vai ter que subir pelo telhado, vai trabalhar com serrote. Depois que tirou a telha, né, eles serraram a madeira. Depois que serraram a madeira, chegaram na laje, porque a casa tinha uma laje. Eles pediram a marreta emprestada e começou a quebrar, né? Começou a quebrar um buraco, fazendo um buraco grande na laje da casa para descer o paralítico. Observa que quando você trabalha fora do tempo, quando você ama fora do tempo, quando você quer estar acima da casa dos outros, você sofre, você padece, você paga preço. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Pessoas que estão ali sendo promovidas fora de tempo, isso é muito problemático. Então, esses 4 homens chegaram lá em cima e amarraram a cama. Olha que coisa interessante, os 4 lados da cama, e desceram o paralítico em cima da cama com a corda. Então, esses 4 homens trabalhando em conjunto, fala de temperamentos, né, de liderança. Tem pessoas que não sabem trabalhar a 2, né, ou em grupos, não conseguem. Esses 4 homens, discípulos, tá? Novos, isso é muito importante, porque tem pessoas novas na igreja, melhor de trabalhar do que os crentes antigos, né? Crentes radicais que acham que o céu é dele, né? Acham que já tomou conta dos céus. Então, esses 4 ali eram novos, estavam apanhando porque eram novos, mas tem crente velho na igreja apanhando até hoje, porque nunca aprende, nunca, sempre fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Imagina se isso não está acontecendo com você ou com alguém da sua igreja, né, que está pagando preço porque está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Será que você vai colocar a mão lá? Pelo amor de Deus, não é verdade? Só se Deus mandar. Aí você coloca a mão para expulsar o mal e o milagre acontecer, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Pelo tempo de Deus, porque tudo há um tempo determinado, tá? E há tempo de cantar e tempo de chorar, Eclesiastes 3. Então esses 4 homens, ele tinha um controle, né, moral, eles sabiam trabalhar em conjunto, né? Eles sabiam ser mandados, eles eram aprendizes. Solta o teu lado, aí soltava um pouquinho da cama, da corda, o outro soltava do outro lado, trabalhava em conjunto. Isso está difícil na igreja. Hoje, algumas igrejas é um pé de guerra, né? Principalmente quando tem muitos obreiros. Meu Deus, é um problema sério, é um puxando o tapete do outro, é um querendo mostrar que o dízimo é mais alto do que o outro, é uma querendo mostrar que o carro é melhor do que o outro. Hoje está muito complicado pastorear ou então ser pastoreados em igrejas, né, grandes, igrejas enormes. Tem que tomar muito cuidado. Isso tudo está aqui nessa lição, viu, pessoal? Não é indireta, não, é direta, tá? Isso aqui é direta. Vamos lá. Eles desceram com a cama, porque eles queriam espaço. Então, pessoal, tem muita coisa para você colocar numa mensagem dessa, tá? Só aqui já foi mais, né, de uns 10, 15 minutos, tá? Então, eles desceram com a cama. Por que eles desceram com a cama? Porque o paralítico só conseguia ir com a cama, primeiro tópico, né? Segundo, eles queriam espaço, porque a casa estava cheia. Somente a cama, tá, fazia essas pessoas fugir, né? A cama estava descendo, quem é que vai ficar debaixo de cama? Ninguém. Então, hoje é assim, tá entendendo? As pessoas não querem ficar debaixo da cama, eles querem estar fora, eles querem presenciar a glória de Deus, tá? Então, se alguém quer colocar a cama em cima de você, fuja, tá bom? Porque Jesus está na casa, ele quer te abençoar. Você vai acordando aí, vai colocando esses detalhes aí, tá bom? E outro detalhe, sobre essa questão de espaço, tem como você colocar aquela ideia lá de Eliseu, né? E os discípulos de Eliseu disseram: olha, o lugar que nós habitamos diante da tua face é legal, mas o lugar é estreito. Aí Eliseu falou: vamos cortar madeira. Então, se está estreito a igreja, se está apertada a igreja, pô, pessoal, vamos trabalhar, vamos dizimar, vamos ofertar, vamos trabalhar na obra de Deus, porque Deus quer fazer uma igreja maior. Então, esses 4 homens levaram o aleijado, o paralítico, lá para cima. Quer dizer, quando você leva uma pessoa prematuramente a um cargo ministerial,
Ô pessoal, isso aí vai dar problema. Já pensou o paralítico lá em cima? Né? Então, se o paralítico, se uma pessoa não tem condições de exercer cargos ministeriais como cooperador, como diácono, diaconisa, ou missionário, como pastor, por que vai ungir? Você vai colocar uma pessoa aleijada lá em cima. E quantas pessoas temos no Brasil mal formadas? Né? Pessoas mal formadas. Pessoas que foram ungidas prematuramente. Pessoas que foram ungidas porque tinha mais dízimo. Né? Pessoas que foram ungidas porque fez uma faculdade. Pessoas que foram ungidas porque fala bem. Meu irmão, tá entendendo? Isso é escolha humana, escolha de homem. Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus vê o coração. O povo de Israel escolheu Saul, o maior, o mais bonito, né? Rico, tinha muitas jumentas. Deus falou, olha, agora eu vou escolher Davi, tá? Eu vou substituir, tá? Porque ninguém substituiu. Tira Saul e põe Davi. Tá entendendo? Então acontece isso em nossas igrejas. Muitas pessoas estão sendo ungidas prematuramente, fora de tempo. Isso vai prejudicar a obra de Deus. São pessoas mal formadas, que não têm amor, que não têm caráter, que não têm disciplina, que não sabem trabalhar em conjunto. Tá entendendo? São pessoas individualistas. Pelo amor de Deus, isso aí já tem no mundo, não precisa colocar na igreja. Na igreja são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, Senhor, no teu nome é profetizar. Eu falava em línguas, olha, no teu nome eu expulsava demônios. Jesus vai dizer, afastar de mim que eu não te conheço. O teu nome está no livro da vida. Porque o camarada foi ungido prematuramente e nunca se converteu. Isso vai dar um maior problema, tá? Então, como ele estava, né, despreparado para estar lá em cima, o paralítico, o que é que Jesus fez? Deixou fazer um buraco. Né? Quem sobe pela escada vai ter que descer pelo buraco. Simplesmente. Subiu pela escada despreparado, vai ter que descer pelo buraco. Tá? Desceu pelo buraco, fizeram o buraco no teto, fizeram o buraco na laje e desceram o homem. Mais uma humilhação. Porque ele era humilhado lá na casa dele, agora vai ser humilhado publicamente. Porque está subindo errado, está subindo fora de tempo, tem que esperar o tempo de Deus, tá bom? Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto, tá? Então, este é o vídeo da primeira parte sobre o aleijado ou paralítico de Cafarnaum de Marcos capítulo 2. Aí eu estarei fazendo um outro vídeo sobre Marcos capítulo 2 e aí você vai ter todo o cumprimento dessa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Outro detalhe, pessoal, se inscreva no meu canal. Tem algumas pessoas que assistem o meu vídeo, mas ainda não se inscreveu. Por favor, vai lá, clica também no sininho aí, porque o sino vai te publicar, o sino vai alertar de que realmente eu coloquei um outro vídeo e vai ficar legal, tá bom? Você me ajuda e eu te ajudo. Que Deus abençoe no nome de Jesus.